Prezados irmãos, mais uma vez aqui reunidos, como acontece todos os anos, estamos celebrando solenemente a festa da Eucaristia. E nós sabemos, acreditamos e até proclamamos que a Eucaristia é o próprio Cristo, vivo, real e presente, que se manifesta entre nós, das espécies do pão e vinho consagrados. Mas por que Jesus instituiu, criou a Eucaristia? Em outras palavras, qual é a finalidade da Eucaristia? Para o crescimento do reino de Deus, para a caminhada pastoral da igreja e na vida particular de cada um de nós que formamos a igreja. Para compreendermos um pouco mais, vamos tomar como ponto de partida, para uma brevíssima reflexão, as próprias palavras da consagração. Quando o sacerdote, elevando o cálice, repete as mesmas palavras de Jesus Cristo e diz: "Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança." Aqui compreende-se, irmãos e irmãs, que a Eucaristia estabelece uma nova e definitiva aliança com a humanidade. Ora, se Jesus decidiu estabelecer, instituir uma nova e eterna aliança, foi porque a antiga aliança fracassou. Pois é desta aliança que nos fala a primeira leitura de hoje. Mas o que é uma aliança? Aliança é um pacto, é um acordo, é um compromisso assumido entre duas pessoas, entre dois povos, duas nações, enfim, entre duas partes. Entendemos melhor o que é uma aliança quando nós participamos da celebração de um casamento, quando os noivos entregam a aliança um ao outro e ali eles prometem amor, unidade, fidelidade, indissolubilidade, seja na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na pobreza ou na riqueza, na fartura ou na penúria, em qualquer circunstância, um compromisso assumido para a vida toda. Pois bem, a primeira leitura de hoje nos fala desta aliança e nos mostra que Deus quis, através de Moisés, estabelecer com o povo israelita uma aliança. E quais foram os termos desta aliança? Ou seja, qual foi o acordo estabelecido entre Deus e o povo por meio de Moisés, lá aos pés do Monte Sinai? Bom, Deus, da sua parte, ele prometeu proteger o povo israelita para que conquistasse mais terras. Prometeu defendê-los contra os inimigos e prometeu abençoar os seus trabalhos para que tivessem colheitas fartas, abundantes. E o povo também devia assumir um compromisso. Qual? O de observar, obedecer aos mandamentos do Senhor. E nós ouvimos que para selar esta aliança, Moisés organizou uma cerimônia. Mandou erguer um altar e ao redor colocou 12 blocos de pedra. Depois, com o sangue dos animais sacrificados, Moisés aspergiu o altar, que representava o próprio Deus, e depois também aspergiu os 12 blocos de pedra.
que simbolizava as 12 tribos que formavam o povo de Israel, confirmando, autenticando, assinando aquela aliança, onde, em troca de proteção, o povo devia obedecer aos mandamentos do Senhor. Mas que fim levou essa antiga aliança? Nós bem sabemos. Foi uma série de traições, de infidelidades por parte do povo. O povo de Israel, que no Antigo Testamento foi sempre comparado a uma esposa do Senhor Deus. E os profetas dos tempos mais duros, mais amargos, eles chegaram naturalmente a comparar o povo israelita a uma esposa infiel. Mas que isto a uma prostituta, porque um povo que se corrompeu, povo que abandonou o seu único e verdadeiro Deus para sair correndo atrás dos ídolos, deuses falsos criados, inventados pelos homens. Foi por causa dessas infidelidades que o povo israelita sofreu muito nas mãos dos seus inimigos. Mas o pior momento, o mais dramático, foi quando os babilônios invadiram a nação, destruíram o templo, derrotaram os israelitas, que foram levados cativos, escravos, para a Babilônia, para viverem numa terra estranha. E então, tudo acabou? O acordo entre Deus e o povo fracassou? De jeito nenhum. Porque Deus, irmãos e irmãs, Ele não esmorece diante das infidelidades do homem. Deus não fica desapontado, decepcionado com as nossas fraquezas. Por isso, ao longo dos séculos, Ele prometeu através dos profetas que um dia iria estabelecer uma nova e eterna aliança, que seria assinada, selada, não com o sangue dos animais, mas com o sangue do seu próprio Filho derramado na cruz. A Eucaristia, que nós celebramos, pois, perpetua, pereniza, eterniza esta aliança que jamais será quebrada. Mesmo que eu me seja infiel, a aliança será mantida da parte de Deus, é claro. A esta altura é necessário uma pergunta. Nós, povo da nova aliança, o que devemos fazer para manter-nos fiel a esta aliança? Será que basta estarmos em estado de graça, não termos cometido os pecados graves, para podermos aos domingos receber a Eucaristia e confirmar esta aliança? Em outras palavras, com quais sentimentos nós nos aproximamos para receber a Eucaristia? Aqui eu tenho dito algumas vezes que muitos cristãos católicos, infelizmente, reduzem a Eucaristia a um simples encontro sentimental com o Senhor Jesus. Ou seja, comungam para ficar mais pertinho dele, para rezar com fé, fervor e devoção, para aproveitar da oportunidade para, quem sabe, conseguir aquelas graças e favores especiais. Ora, reduzir a Eucaristia desta maneira é ser infiel à aliança. Nós ouvimos que a aliança antiga estabelecida entre Deus e o povo israelita tinha, digamos, finalidades puramente terrenas, materiais. O povo devia observar os mandamentos. Em recompensa, Deus prometeu abençoar os seus trabalhos, suas colheitas, ajudá-las para que conquistassem mais terras, protegê-lo contra os inimigos. Já na nova aliança, não tem finalidade de aquisição, de conquista de bens materiais. De vez em quando a gente liga a televisão, eu também, eu fico sempre assim, decepcionado
quando vejo pastores protestantes exortando seus fiéis a observarem os mandamentos para que, possam progredirem, prosperarem materialmente. Compreende-se o incentivo, a atitude deles, afinal, eles não têm lá a Eucaristia, e nós temos essa riqueza de valor incomparável, incomensurável. Mas quando um cristão católico, contaminado, por essa maneira de pensar, se aproxima da Eucaristia somente com esse intuito, então, irmãos e irmãs, torna-se infiel a esta aliança. Corrompe, compromete, distorce, desfigura, a finalidade da Eucaristia. A Eucaristia não foi criada para tão somente cada um se encontrar pessoalmente com Jesus Cristo, favorecendo assim o individualismo místico, o isolamento espiritual. Pelo contrário, a Eucaristia, irmãos e irmãs, visa criar comunidade de irmãos. Por isso a Eucaristia é o alimento da comunidade. Todo aquele que se aproxima da Eucaristia, que a recebe na Santa Missa, compromete-se diante da comunidade a doar a sua própria vida, a disponibilizá-la em favor dos irmãos. Nós compreendemos melhor quando nós meditamos as últimas palavras da consagração. Quando Cristo disse: "Faze isto em memória de mim." Em outras palavras, assim como eu fiz, façais vós também. E o que foi que Jesus fez? Pois se doou, se entregou por nós, Ele amou, Ele serviu até o fim. Quem se aproxima da Eucaristia, em memória de Jesus, em lembrança daquilo que Ele foi e que Ele fez, então, irmãos e irmãs, deve necessariamente amar e servir a exemplo do Mestre. Infelizmente, irmãos e irmãs, nós não nos comportamos assim. Ora, quem não vive em comunidade, quem não presta serviços na sua própria comunidade, com o intuito de fazê-la crescer como família de Deus, e se aproxima da Eucaristia mesmo assim, transforma, diz o apóstolo São Paulo, a Eucaristia numa farsa, numa mentira, e pior também, numa condenação. É bom entendermos assim, para que nós possamos desfrutar, usufruir de toda a eficácia, de todo o poder da Eucaristia na nossa vida, no crescimento do reino de Deus e no caminhar da igreja. Por isso, eu sei que nós aprendemos no catecismo. O ensinamento, digo aqui, com seriedade, muito incompleto sobre a Eucaristia. E digo, não basta estarmos somente em estado de graça para recebermos a Eucaristia. Repitamos, é necessário vivermos em comunidade cristã autêntica, verdadeira, participando, atuando ativamente das programações que visam o crescimento da própria comunidade cristã. É fundamental que nós, irmãos e irmãs, entendamos que a Eucaristia, sendo o alimento da comunidade, todo e qualquer recurso negativo que venha a comprometer, a ferir a unidade da comunidade, deveria nos impedir de recebermos dignamente a Eucaristia. Mas nós pensamos assim: basta que eu faça a minha confissão penitencial e já posso receber a Eucaristia. Quando não estamos nem aí para o crescimento, para a organização, da nossa comunidade cristã. Nós somos cristãos indiferentes, arredios, ariscos, alheios, insensíveis, frios ao crescimento da própria comunidade. Por isso que nós, muitas vezes, temos que reconhecer que recebemos tantas e tantas vezes indignamente a Eucaristia.
Então vamos, irmãos e irmãs, compreendendo esta verdade, procurar doravante fazer todo o esforço possível para colocar-nos a serviço da nossa comunidade, para que possamos nos aproximar, sabe, dignamente da Eucaristia, porque foi isso que Jesus fez, amou e serviu toda a humanidade até as últimas consequências, até a morte na cruz.